Jai Shri Radhe. E pela misericórdia de Shri Guru e Shri Gauranga, na presença auspiciosa de Nitai Gauranga Mahaprabhu e Giriraj Maharaj, e também Granta Mandir, estamos diante de vários textos sagrados dos nossos amados Gurudevas. Continuamos Srimad Bhagavad Gita. Nós paramos na última semana lendo, depois de ter terminado o belíssimo prefácio de Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e a belíssima, suculentíssima introdução de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, nosso amado eterno Gurudeva, nós tínhamos começado a ler o prelúdio, a Guerra do Mahabharata, que começa com Maharaj Santanu, que se casou com a própria Ganga Devi e deu à luz um menino chamado Bhishma, um ansha, uma porção do 8º vaso. Verdade, verdade, verdadeira. E Maharaj Shantanu se viu numa situação complicada porque Ganga Devi desapareceu depois que um dos filhos que eles tiveram nasceu. É toda uma história, né? Porque ela ia tendo filhos com Santanu Maharaj, ia sacrificando os filhos, mas ela, antes de se casar com ele, ela tinha estabelecido essa condição, que ele não poderia jamais retaliar, fazer nenhum tipo de represália ou ter nenhum tipo de reação a qualquer coisa que ela falasse ou fizesse. Mas como ele teve uma reação depois de, não sei que filho era, primeiro, segundo, terceiro, nasceu, então, no caso, Bhishma Deva não foi o filho que sobreviveu, mas ele acabou ficando sem uma esposa. E aí ele estava em uma expedição de caça e ele estava na casa de Dasaraj, o rei dos Nishadas. E ele ali conheceu uma princesa chamada Satyavati, né? Que nascera do sêmen de Uparichara Vasu, que um peixe engolira. Então é uma história com vários detalhes interessantes. E aí o rei colheu essa bebezinha depois que ela nasceu do ventre de um peixe, por isso ela tinha um cheirinho de peixe característico, e ela cuidou dela, a criou como se ela fosse sua própria filha. E aí Maharaj Santanu quis se casar com ela, porque ela era muito linda, muito prendada, né, como se diz. Mas Nishadaraj, ele estabeleceu uma condição de que o filho nascido do ventre daquela mocinha seria o herdeiro exclusivo do reino de Santanu Maharaj. Santanu voltou triste porque ele não conseguia aceitar aquela condição. Mas o príncipe Bhishma, o outro filho dele, Bhishma Deva, né? Ele quis satisfazer o desejo do pai e por isso fez o voto solene de permanecer brahmachari vitalício para assegurar ao filho de Satyavati a sucessão do reino. Assim Santanu, o pai de Bhishma, pôde se casar com Satyavati e em troca ele deu a Bhishma a bênção de poder morrer conforme desejasse. E é o que nós presenciamos mais tarde no fim da guerra de Kurukshetra. Satyavati deu 2 filhos a Maharaj Santanu, um chamado Chitrangada e outro chamado Vichitravya. E aí Maharaj Santanu eventualmente morreu. Bhishma colocou no trono o filho mais velho, abaixo dele Chitraganda. Mas Chitraganda morreu prematuramente e o trono passou para Vichitravirya,
que tinha duas esposas, uma chamava-se Ambika e outra Ambalika. Mas ele também morreu jovem, sem deixar filhos. E a vovó agora, aquela que queria ser vovó, Satyavati, ela ficou duplamente aflita, pois a morte de seus filhos, Chitraganda e Vichitravirya, deixara o reino sem herdeiros. A dinastia ficara sem herdeiros, o que na cultura védica era uma impossibilidade. Então ela mandou chamar o seu primeiro filho, que ainda não tinha, Gurudeva, aqui nesse período não tinha sido revelado, que o primeiro filho dela foi a Maharshi Vedavyasa, por simplesmente se lembrar dele. E a fim de proteger a dinastia, a conselho da mãe e com a convocação do avô Bhishma, Vedavyasa gerou filhos com as esposas de Vichitravirya. E aí como é que foi? Ambika deu à luz Dhritarashtra. Mas no ato da concepção, ela ficou assustada porque Vyasadeva tinha ele é um homem da caverna, Ele com aquela barba enorme, assim, está sempre nos Himalaias. Então ela ficou assustada e tampou os olhos assim, e por isso o seu filho nasceu cego, Dhritarashtra. Sim, o filho é Vedavyasa, justamente, o que compilou os Vedas. É esse mesmo, o grande Vedavyasa. Que por consentimento da sua mãe e de Bhishma, que é seu meio-irmão, concebeu com essas princesas, Então onde nós estávamos? Então vamos lá. E aí a outra filha, Ambalika, deu à luz a Pandu. E aí conta o Mahabharata que ela se sentiu muito fraca, alguma coisa, não me lembro o detalhe de por que ela estava fraca, mas ela estava muito fraca, E como Srila Prabhupada sempre dizia para suas discípulas, que elas deviam, se elas queriam ter filhos fortes, saudáveis, que elas deviam ser mães fortes, se alimentar bem, porque a mãe, quando está fraca e passa pela concepção, o filho pode nascer fraco. E aconteceu isso com o filho de Ambalika, Pandu Maharaj. E Vyasadeva aproveitou também e concebeu um outro filho no ventre da serva de Vichitravirya, uma serva afortunada que se tornou mãe junto com Vyasadeva, do grande santo Viduraji, que tem um papel importantíssimo na trama do Mahabharata, Um grande santo, muito querido de Krishna, Vidura e sua esposa Vidurani são muito queridos de Krishna. Aí Gurudeva, nesse prelúdio, continua dizendo: como Dhritarashtra era cego de nascença, Pandu, seu irmão mais novo, foi coroado rei. Maharaj Pandu foi um imperador nobre e influente, dotado de todas as boas qualidades. Teve 5 filhos, sendo Yudhishthira o primogênito. Aqui a história é contada bem sucintamente. Dhritarashtra teve 100 filhos, entre os quais Duryodhana foi o primogênito. Pela influência do tempo, o rei Pandu morreu quando os príncipes ainda eram muito jovens. Então existe toda uma história, que leva a que Pandu, além de ser fraco, ter constituição fraca, ter morrido prematuramente. Por isso o avô Bhishma, tendo o rei morrido, entronou Dhritarashtra, incumbindo de proteger o reino até os príncipes crescerem. Então a ideia de Bhishma Deva foi que Dhritarashtra criaria os seus sobrinhos, E quando eles crescessem, eles poderiam assumir o trono que lhes era de direito, segundo também a tradição védica. Ao crescerem os 5 Pandavas e os filhos de Dhritarashtra, encabeçados por Duryodhana, deflagrou-se um grande conflito em torno da sucessão do trono real.
Favorecendo seus filhos, o rei Dhritarashtra queria Duryodhana como rei por meios ilícitos ou ilícitos. No entanto, o altamente dármico ancião Bhishma não pôde permitir tal coisa por conta da pressão de outros cidadãos e personalidades respeitados. Duryodhana, que nascera de um Amsha, um aspecto parcial de Kali Maharaj, era perverso ao extremo e adhármico por natureza e queria o reino para si, sem ter que enfrentar a oposição. Com isto em mente, conspirou de diversas maneiras para matar os Pandavas, com o consentimento secreto do rei Dhritarashtra. A despeito dos incidentes pedidos de Maharshi Vedavyasa, avô Bhishma, Guru Dronacharya, o santo Vidura e outros. Então, se você assiste aqueles filmes, aquela série de filmes do Mahabharata, você vê como essas grandes personalidades, né? Vyasadeva, um dos 12 Mahajanas, né? Bhishmadeva, outro dos 12 Mahajanas, as grandes autoridades védicas, Dronacharya, o grande mestre de armas dos Pandavas e dos Kauravas, Vidura e outros rishis e santos, todos eles insistiram com Dhritarashtra, mas ele não cedeu aos Pandavas a metade do reino que lhes era devida. Todavia, para manter as aparências, coroou o príncipe Yudhishthira como rei de metade do reino. Em seguida, enviou a recém-construída cidade de Varanavati, onde Duryodhana planejava matar todos os Pandavas, ateando fogo ao novo palácio onde estes se hospedariam. Apesar da aprovação de Dhritarashtra a este plano hediondo, pela vontade de Bhagavan, de alguma forma os Pandavas saíram ilesos daquele atentado. Não me lembro, se não me falha a memória, foi Vidura que mandou a mensagem avisando para os Pandavas, Kunti Devi e Draupadi. Não, no momento só os Pandavas e Kunti Devi. Vidura arrumou um jeito de mandar uma mensagem dizendo que havia um túnel, que havia sido cavado um túnel, para que quando a casa fosse incendiada, os Pandavas e sua mãe pudessem fugir a salvo. Passado algum tempo, os Pandavas casaram-se com Draupadi. Né? Cultura védica muito nobre, né? Você tem casos de rainhas com vários esposos, de reis com várias esposas. Né? Muito nobre. Ao descobrir que eles ainda estavam vivos, que finalmente acabou chegando aos ouvidos de Duryodhana, que eles não haviam morrido naquele incêndio, então Duryodhana, quando descobriu que eles ainda estavam vivos, consultou-se com o pai outra vez e convidou-o a vir a Hastinapura. Por ordem do patriarca Bhishma e outros anciãos e a pedido dos súditos, a soberania de Kandavaprastha, Indraprastha, foi concedida aos Pandavas. Lá, com a assistência de Shri Krishna e do Asura Maya, que era um grande arquiteto, os Pandavas construíram um palácio e uma cidade maravilhosos. Em curto espaço de tempo, conquistaram todos os reis poderosos da Índia e realizaram um grande Rajasuya Yagya. Ao saberem daquele Yagya, o rei Dhritarashtra e Duryodhana sentiram um ciúme extremo dos Pandavas e assim tramaram derrotá-los num jogo de aposta. Tomaram todo o reino dos Pandavas, forçando-os a submeter-se a 12 anos de exílio e a viver incógnitos por mais de um ano. Por mais um ano. Então seriam 12 anos de exílio, mais um ano incógnitos. Então são várias situações complicadas, né?
sempre dando na teimosia de Dhritarashtra e seu filho, o líder dos seus filhos, Duryodhana. Mesmo depois desta prolongada provocação, Dhritarashtra e Duryodhana não devolveram o reino aos Pandavas. Shri Krishna veio a Hastinapura em pessoa como embaixador dos Pandavas, em nome dos quais comunicou a Duryodhana que os mesmos lhe pediam pelo menos 5 aldeias. Olha só, quantas tentativas de não lutar, né? Apesar de serem grandes kshatriyas. Duryodhana, contudo, manteve-se obstinado e inflexível, dizendo a Krishna que não daria aos Pandavas a quantidade de terra suficiente para conter a ponta de uma agulha. Ainda mais 5 aldeias, a menos que eles o derrotassem em batalha. Bhagavan Shri Krishna aparecera com o intuito de estabelecer Dharma, proteger os sadhus e aniquilar os asuras. No decorrer da batalha do Mahabharata, ele usou Arjuna e Bhima como instrumentos para auxiliá-lo em seu plano de aliviar o fardo tremendo que pesava sobre a terra. E assim termina esse bem sucinto, mas interessantíssimo prelúdio à guerra do Mahabharata. E vamos começar hoje o capítulo 1, que se chama Shainya Darshan. Os guerreiros observam os exércitos, né? Pode ser uma tradução para o título em português, né? Em inglês é Observing the Armies. Mas quem está observando os exércitos são os guerreiros, né? Então os guerreiros observam os exércitos. Capítulo 1. Então começa com Dhritarashtra. Dhritarashtra vacha dharma kshetre kurukshetre samagata yutsava mamaka pandavaschaiva kima kurvata sanjaya. Disse Dhritarashtra, tradução: Ó Sanjaya, como agiram meus filhos e os filhos de Pandu ao se reunirem na terra sagrada de Kurukshetra com a intenção de lutar. Então, Srila Gurudeva, Srila Prabhupada, vários de nossos acharyas dizem que a gente deve conhecer esse verso. É porque esse verso, como a gente vai ler nos comentários dos nossos acharyas, ele tem a raiz do segredo da Gita. Né? Dharmakshetre Kurukshetre Samagata Utsava Mamaka Pandavaschaiva Kinakurvata Sanjaya. Então, a forma como Srila Gurudeva elaborou esta belíssima Bhagavad Gita apresenta o Bhavanuvada ao Sarata Vashini Tika de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, em primeiro lugar, que é o Bhavanuvada seria o propósito mais profundo do comentário chamado Enxurrada de Significados Essenciais, Sarartha Varshini. É uma chuva transcendental dos significados essenciais. Dessa obra monumental, das palavras de Krishna. Então, em primeiro lugar, você tem o Sarartha Varshini Tika, ou o comentário Sarartha Varshini, a Gita de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Depois você tem o Sarartha Varshini Prakashika Tika, Prakashika Vritti Tika, que é o belíssimo comentário do nosso amado e eterno Srila Gurudeva, que muitas vezes no seu comentário elaborado ao comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur vai também apresentar as palavras de Shri Satyanandana Bhaktivinoda Thakur.
Namo Bhaktivinodaya Satchidananda. Como que é? Satchidananda. Namine Gora Shakti Swarupaya Krishna Rupas. Como é que é? Esqueci. Namo Bhaktivinodaya Satchidananda Namine Gora Shakti Swarupaya. Tem uma versão aqui, um minutinho. Namo Bhaktivinodaya Satchidananda Namine Gora Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate. Que ele é chamado, ele é conhecido, aclamado, aceito unanimemente como Gora Shakti Swarupa. Ele é a própria personificação Prakash de Shigadhara Pandit. Ele é uma manifestação do próprio Shigadhara Pandit. Então, os comentários que ele faz, a Gita, na verdade ele apresenta o pensamento e algumas características secretas da lógica transcendental de Krishna. Então esse livro é riquíssimo, né? Gita, se Gurudeva misericordiosamente nos abençoar, ele vai estar disponível em algum momento no futuro, né? Então, primeiro, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur faz uma oração. Goram Shuka Satkumuda Pramodi Swabhikyaya Gostamasu Nihanta Shri Krishna Chaitanya Sudha Nidhi Memano Ditistham Swaratim Karoto Prachina Vacha Suvicharya Soham Agyopi Gita Mrita Lesha Lipsuho Yate Prabhoreva Mate Tadatra Santaha Kshamadvam Sharanagatasya. Tradução é: Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu dissipa a escuridão da terra ao distribuir o seu próprio nome. Número 1. Intensifica a bem-aventurança dos bhaktas semelhantes a lótus. Número 2. É a mina do néctar de prema. Número 3. E a todos concede Unata Ujjvala Rasa. Número 4. Ou seja, o mais elevado relacionamento de divino amor conjugal. Então, ele começa falando das glórias de Mahaprabhu, especificando algumas das glórias de Mahaprabhu. Depois ele continua dizendo que este mesmo Shri Chaitanya Mahaprabhu realize seus divertidos passatempos em meu coração. Mesmo sendo eu ignorante por ter aderido às conclusões de Shri Gauranga Sundar, a joia suprema entre todos os sannyasis, e por ter refletido sobre os pensamentos expressos pelos acharyas Vaishnavas anteriores, brotou em mim a cobiça de provar uma gota de néctar sob a forma da Gita. Portanto, ó santos, perdoem esta alma rendida. Assim ele está fazendo o seu Mangalacharana, né? Está primeiro invocando os auspícios de Gauranga Mahaprabhu, sem os quais, né, ele se considera inapto. Ele está dizendo, mesmo sendo eu ignorante, na sua humildade natural de um verdadeiro Vaishnava. Ele diz, mesmo sendo eu ignorante, por ter aderido às conclusões de Gauranga Sundara Siddhanta, né? Por isso, e também por ele ter refletido sobre os pensamentos expressos pelos acharyas Vaishnavas anteriores. O Srila Vishwanath Chakravarti Thakur está se referindo a Sridhara Swami, né? Um grande acharya Vaishnava bem anterior a ele, logicamente também aos Goswamis. Ele também se refere a Srila Narottam Das Thakur, né? Aos contemporâneos de Mahaprabhu. Ele diz que por esses dois motivos, brotou nele a cobiça loba de provar uma gota de néctar sob a forma da Gita. E ele continua agora, depois de fazer essa oração, ele vai começar o seu comentário.
Então o começo do seu comentário, ele vai fazer como que uma introdução, né, um resumo da obra. E ele diz assim: a suprema verdade absoluta para Brahma Shri Krishna, cujos pés de lótus são o objetivo máximo de toda devoção e todo Shastra, adveio em Shri Gopala Puri, sob sua original forma semelhante à humana, como Shri Vasudeva Nandan, o filho de Shri Vasudeva. Apesar de ser Adhokshaja, inconcebível no grau supremo e situado muito além da cognição dos sentidos materiais, não obstante, fez-se visível aos olhos do homem comum por intermédio de sua potência Yogamaya. Tendo transmitido as instruções da Gita, poupou as divas desse mundo de se afogarem no oceano de nascimentos e mortes, levou-as a mergulharem no imenso oceano de prema, concedendo-lhes seu Saundarya Madhurya, uma prova da doçura de sua beleza e outras qualidades. Saundarya Madhurya. Apareceu neste mundo por conta da promessa que fizera de proteger os santos e aniquilar os asuras. No entanto, sob o pretexto de eliminar o fardo da terra, na verdade, ele outorgou proteção suprema sob a forma de mukti, liberação, aos canalhas, aos que o antagonizavam e a todas as divas afogando-se neste vasto oceano da existência material, em geral comparado a Kumbhipaka Naraka, planeta infernal onde os pecadores são cozinhados em óleo fervente. Então, Shila Vijayasakhavati Thakur, deixando brotar do seu coração o seu Vijnana, né, seu conhecimento devidamente assimilado, vivenciado, né? Bhagavan Shri Krishna, continua ele, ensinou a Gita de modo que mesmo após seu desaparecimento, as Bada Divas, almas condicionadas e influenciadas pela ignorância desde tempos remotos e presas por inteira a lamentação, ilusão e assim por diante, pudessem libertar-se. Né? Então vou repetir, essa frase é muito importante, né? Ele está dizendo que Krishna ensinou a Gita. Qual foi o propósito? Que mesmo depois que ele desaparecesse, depois da guerra de Kurukshetra, algum tempo depois da guerra de Kurukshetra, que mesmo depois as Bada Divas pudessem se libertar. As Bada Divas, que são almas condicionadas, influenciadas pela ignorância desde tempos remotos e que estão presas por inteiro à lamentação, ilusão e assim por diante. Então aqui ele fala de um propósito, agora ele vai falar de outro propósito. Outro propósito de sua iniciativa foi preservar suas próprias glórias, conforme constam no Shastra e as cantam os Munis. Shri Krishna dirigiu estas instruções da Bhagavad Gita a seu tão querido companheiro Priya Parikar Arjuna, que se deixara voluntariamente cobrir pelo véu da lamentação e da ilusão. Né? Existe um paralelo, né? A atitude de Arjuna. Ele é um Priya, Nityasiddha Priya Parikar. Ele é um companheiro eterno de Krishna, muito Priya, muito querido. Mas ele se deixa voluntariamente cobrir pelo véu da lamentação e da ilusão. Então você pode estabelecer um paralelo com o que fizeram Jaya e Vijaya, né? Conhecendo o desejo de Vishnu, de Narayana, de lutar com alguém que fosse um adversário à sua altura. E assim houve aquele incidente em que eles ofendem os Kumaras e são amaldiçoados a nascer como asuras no mundo material. Né? A Gita divide-se em 3 seções: Karma Yoga, caminho de avanço espiritual, mediante o qual se oferece o fruto da ação piedosa ao Senhor; Jnana Yoga, caminho de avanço espiritual pelo cultivo de conhecimento transcendental; e Bhakti Yoga, caminho de devoção amorosa a Shri Bhagavan, o Senhor Supremo.
Os 18 capítulos da Bhagavad Gita são abençoados com o significado de todos os Vedas. Manifesto esse significado, né, manifesto como 18 classes de conhecimento. Então, cada capítulo vai manifestar, ou vidya, né, conhecimento, vai se manifestar em cada capítulo de uma maneira. Por este meio, Shri Krishna revela o Parama Purushata, ou Objetivo Supremo. Os 6 primeiros capítulos descrevem Nishkama Karma Yoga, ou seja, trabalho realizado sem apego aos frutos dos próprios deveres prescritos. Os 6 últimos capítulos descrevem Jnana Yoga, ou seja, conquista da união por meio do conhecimento. Os 6 capítulos intermediários são mais secretos, pois descrevem Bhakti Yoga, que é mais raro de alcançar que tanto Karma Yoga como Jnana Yoga. Bhakti é a própria vida de Karma e Jnana. Sem Bhakti, Karma e Jnana são infrutíferos. Logo, são parcialmente exitosos apenas quando misturados a Bhakti. Então, palavras de esse grande Gaudiya Vaishnava, Acharya Gaudiya Vaishnava, Srila Vishwanath Chakravarti. Então, agora ele continua explicando que, fazendo assim um introito ao conteúdo da Gita. Há 2 classes de Bhakti, Kevala, exclusiva, e Pradhani Bhuta, com predomínio de Bhakti, mas com algumas mesclas, né? Pradhani Bhuta. Por ser independente e sumamente poderosa, Kevala Bhakti não precisa de assistência alguma de Karma e Jnana. Por isso é conhecida como Parama Prabhala, sumamente poderosa. Também é conhecida como Akinchana, em função da qual Krishna é a única posse do praticante. Primeiro é a Parama Prabhala, ela é muito poderosa, sumamente poderosa, Bhakti. Depois ela é Akinchana. Todo Bhakta, ele acaba concluindo no seu caminho de vida espiritual que Krishna é o seu único verdadeiro bem. Por isso ele é Akinchana. Bhakti também é Ananya. Bhakti é Akinchana e o Bhakti também é Akinchana, né? Bhakti é Ananya, imaculada, e assim por diante. Por outro lado, Pradhani Bhuta Bhakti mantém-se misturada com Karma e Jnana. Isto será examinado com mais pormenores adiante. Para explicar a natureza da lamentação e ilusão de Arjuna, Shri Vaisampayana, o autor do Mahabharata e discípulo de Vyasadeva, apresenta a seção Bhishma Parva a seu ouvinte, Janamejaya, começando com Dhritarashtra Vati. Perdão, para explicar, vou ler de novo que eu li uma palavra errada. Para explicar a natureza da lamentação e ilusão de Arjuna, Shri Vaisampayana, o orador do Mahabharata e discípulo de Shri Vyasadeva, apresenta a seção Bhishma Parva a seu ouvinte Janamejaya, começando com Dhritarashtra Vati. Também podemos aqui estabelecer um paralelo, né? Um paralelo importante aqui. Vejamos como Maharaj Janamejaya é uma figura de significado importantíssimo nessa distribuição do néctar, né, de Bhaktisiddhanta, Bhaktivedanta, Bhaktisiddhanta, porque ele estimula Jaimini Rishi, seu mestre espiritual, a recontar o que Jaimini Rishi ouvira da conversa entre Parikshit Maharaj e sua mãe Uttara Devi. E da mesma forma que Janamejaya está sendo o receptáculo, né, dessa conversa transcendental entre Krishna e Arjuna.
Dhritarashtra perguntou a Sanjaya: ó Sanjaya, como agiram meus filhos e os filhos de Pandu ao se reunirem em Kurukshetra com a intenção de lutar? Quanto a isto, paira uma dúvida. Se Dhritarashtra menciona que seus filhos e os Pandavas reuniram-se com a intenção exclusiva de lutar, é certo que eles o farão. O que ele tem em mente? Então, ao perguntar como eles agiram, os seus filhos e os filhos de Pandu. Em resposta a isto, Dhritarashtra usa a expressão Dharma Kshetriya, a terra do Dharma. E isso é outra coisa que a gente aprende com Srila Sanatana Goswami. Porque em cada um desses shlokas, a Shakti de Krishna, Swarupa Shakti de Krishna está presente. Então, mesmo Dhritarashtra, que é supostamente cego de nascença e cego de visão espiritual, ele quando fala no Mahabharata, ele dentro do seu discurso, ele usa a expressão Dharma Kshetriya, né? Que tem um significado importantíssimo, que agora Vishwanath Chakravarti Thakur vai explicar. Em resposta a isto, Dhritarashtra usa a expressão Dharma Kshetriya, a terra do Dharma. Segundo diz o Shruti, Kurukshetram Deva Yajana. Kurukshetra é a arena de sacrifício dos Devas. Logo, é uma terra famosa por nutrir Dharma. Sendo assim, pela influência do contato com esta terra, é possível abrandar a ira de pessoas adármicas e religiosas, como Duryodhana e outros, e talvez eles se sintam inclinados a seguir e aceitar Dharma. Como os Pandavas já são dharmicos por natureza, a influência de Kurukshetra pode despertar neles a faculdade de discriminação, em vista da qual não é cabível massacrar os próprios parentes. Em consequência, talvez ambas as facções cheguem a um acordo de paz. Então tudo isso está embutido nesse discurso e nessa expressão usada, né, no discurso em geral e na expressão em particular usados por Dhritarashtra. Externamente, Dhritarashtra finge que ficará feliz com o tratado de paz, mas no íntimo é grande o seu descontentamento. A seu ver, se eles negociarem um armistício, a presença dos Pandavas seguirá sendo um obstáculo para seus filhos. Assim pensa Dhritarashtra. Nem o próprio Arjuna lograria derrotar aliados meus do nível de Bhishma, Drona e outros. Portanto, já que nossa vitória está garantida, será benéfico lutar. No entanto, os outros não têm como discernir estes sentimentos internos de Dhritarashtra. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur está fazendo um comentário suculentíssimo, analisando a psicologia de Dhritarashtra Maharaj e a importância do que ele fala para Sanjaya, o seu secretário, grande Sanjaya, que é discípulo direto de Shiva Vyasadeva e que recebe dele esse poder místico de atuar como uma televisão transcendental. Ele pode estar à distância, ele pode visualizar o que acontece em Kurukshetra. Então nós vamos encerrar por hoje. Ainda estamos no comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ao primeiro capítulo, ao primeiro verso do primeiro capítulo. Shanya Darshan, que é o capítulo em que os guerreiros dos dois exércitos inimigos vão observar os próprios exércitos. E isso vai trazer uma reação na mente e no coração de Arjuna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Jai Gauranga Mahaprabhu, Jai Giriraj Maharaj, Jai Nityananda Prabhu, Jai Patita Pavan Shri Prabhupada Ki Jai, Patita Pavan Shri Gurudev Ki Jai, Panchakalpata Vishakti Pasindadeva Cha, Pachitanam Pavana Vaishnava Deva Namo, Dandavat Pranam Shri Radhe.